Certamente você já ouviu alguém falando que renda fixa é perda fixa, que não vale a pena ter dinheiro aplicado e tudo mais, mas será mesmo que não vale mais a pena investir em renda fixa? Antes de eu falar sobre isso, já deixa o like nesse vídeo e se porventura você ainda não é inscrito no canal, aproveita também para se inscrever e ativar o sino das notificações para receber sempre os avisos de quando tem vídeo novo aqui. E vamos logo lá então entender um pouquinho melhor sobre a renda fixa e sobre o momento atual para esse tipo de investimento. Para começo de conversa, os títulos de renda fixa, pelas características, são o caminho mais fácil para quem está saindo da poupança ou começando a investir agora. Isso porque são investimentos um pouco mais conservadores e você já sabe as regras do jogo antes de investir. Então, renda fixa é todo investimento que já tem regras de retorno pré-estabelecidas no momento da contratação, no momento que você faz uma aplicação em algum título de renda fixa. O exemplo mais comum e que todos os brasileiros conhecem é a própria poupança, só que a poupança é o pior investimento de renda fixa que nós temos. Isso porque as regras de rentabilidade dela não são favoráveis, ela rende menos do que a maioria dos investimentos em renda fixa, para não dizer todos. Então nós já temos aí um ponto positivo para a renda fixa, é um bom caminho para quem está começando. Quem acha que ganha muito pouco na poupança, de fato ganha, vai passar a ganhar um pouquinho mais só trocando a poupança por outros títulos que aliás são bem fáceis de investir. E a renda fixa não é só boa para os iniciantes, ela é boa para qualquer investidor que tenha uma carteira de investimentos completa e bem diversificada. Isso porque ter títulos de renda fixa protege a carteira em diversos aspectos. Um deles é a proteção contra a perda de poder de compra do dinheiro, ou seja, a inflação. Aplicando em renda fixa, você consegue ter um retorno superior ao da inflação, ou seja, aquilo que o seu dinheiro perderia em termos de poder de compra, e isso na prática faz com que você não perca dinheiro por deixar ele parado ou deixar na poupança, por exemplo, que rende abaixo da inflação no momento, e aí quem tem o dinheiro lá pensa que está ganhando, mas na verdade está perdendo também. Outro benefício da renda fixa é a proteção contra quedas na renda variável, porque imagina você que 100% da sua carteira está em ações aqui no Brasil, e a bolsa cai, na média, 20% e a sua carteira também cai 20%. Se você tem 100 mil reais lá, você vai perder 20 mil reais, ou seja, você vai perder aqueles 20%. Já se você tem, por exemplo, 50% em renda fixa e 50% em renda variável, numa eventual queda de 20%, a sua carteira desvaloriza, na verdade, 10%, porque você só tem 50% em ações. E isso vai te possibilitar, dentre outras coisas, a comprar ações mais barato utilizando a própria renda fixa. O terceiro benefício é que ter renda fixa na carteira melhora a relação risco-retorno do portfólio. Ou seja, você tem uma melhor otimização do risco que corre para o retorno que tem. Porque investimentos, ao contrário do que muita gente pensa, não é só retorno. Geralmente, quando você tem um retorno muito alto, você também está correndo um risco muito alto. E ter renda fixa, ou ter uma carteira diversificada com renda fixa, tende a melhorar essa relação, ao passo que é possível ter retornos altos correndo menos risco. Inclusive tem uma quarta questão que pouquíssima gente fala, mas a renda fixa tende a performar melhor do que a bolsa de valores em cenários mais adversos, como a economia patinando e uma inflação alta. E se você quiser exemplos disso, é só olhar de 3 a 4 anos atrás para trás para ver como é que performava o Ibovespa e o CDI. Você vai encontrar ali alguns anos onde o CDI foi bem melhor do que o Ibovespa. O CDI, que para quem não sabe é um dos indexadores da renda fixa, eu já vou falar sobre isso, mas só para complementar aqui, não caia na narrativa de que você não deve ter nada em renda fixa, porque renda fixa é perda fixa. Isso só é verdade para quem tem todo o dinheiro em pós-fixados, que é só um dos tipos de investimento em renda fixa que você pode fazer. E aqui é bem simples, os pós-fixados são atrelados a um indexador, que pode ser tanto a taxa Selic, quanto o CDI, por exemplo. Esses são os mais comuns. Então, quando você vê, por exemplo, um CDB que está rendendo 100% do CDI, ou mais comum ainda, a própria conta remunerada do Nubank, que também rende 100% do CDI, e o CDI, diga-se de passagem, está abaixo da inflação, ou seja, se você tem o seu dinheiro todo no Nubank, você está perdendo para a inflação, seu dinheiro está perdendo o poder de compra, e essa renda fixa hoje é sim a tal perda fixa. Mas isso também não significa que você não deva ter dinheiro em pós-fixados, muito pelo contrário, você precisa, porque são os melhores lugares para você ter, por exemplo, a sua reserva de emergência,
ou uma reserva de oportunidade. Isso quando e por ter liquidez diária, ou seja, você consegue sacar a qualquer momento. Existem também outros títulos, via de regra para vencimentos mais longos, que rendem lá 120% do CDI, 130% do CDI, mas que você vai ter que deixar lá o valor preso até o vencimento, que pode ser, por exemplo, em 2, 3, 4 anos. E como eu falei de taxa Selic, o outro exemplo bem clássico de pós-fixado indexado à taxa Selic é o próprio Tesouro Selic, que tem características muito semelhantes à conta remunerado do Nubank, por exemplo. E a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, está sempre muito colada com o CDI, então ambos tendem a render algo muito parecido. Mas enfim, eu preciso te falar de outros títulos de renda fixa que podem ou devem compor uma carteira de investimentos, que são títulos pré-fixados, que tem como característica você já saber exatamente quanto você vai ganhar no vencimento. Exemplo disso é um CDB pré-fixado ou um tesouro pré-fixado rendendo 8% ao ano. E se o vencimento dele é para 5 anos, basta você fazer o cálculo do valor aplicado a juros anuais no prazo de 5 anos, que você já vai saber exatamente qual o valor nominal que você vai resgatar lá na frente em 5 anos. Esses títulos, via de regra, pagam mais do que os pós-fixados, mas quando você compra um título pré-fixado, na verdade você está apostando que a inflação não vai subir muito do que o mercado já está prevendo. Se isso acontecer, é possível que, apesar de nominalmente você ter garantido aquele valor, você tenha uma rentabilidade real, ou seja, descontada a inflação, inferior à própria inflação. Mas pode acontecer o oposto também, a inflação diminuir, o seu ganho real ser ainda maior do que aquele contratado lá no início. E o terceiro tipo de títulos de renda fixa são os títulos híbridos, que têm um pouquinho de pré-fixado e um pouquinho de pós-fixado. É uma união dos dois na composição dos híbridos. E seguindo o exemplo, a gente tem tantos títulos públicos, que são aqueles emitidos pelo governo, onde você empresta dinheiro para o governo, são os mais seguros, e também a gente tem os títulos privados, que são, via de regra, emitidos por instituições financeiras, mas não só por elas, mas sim, em geral, por empresas privadas. Vale salientar aqui que os títulos públicos, por serem mais seguros, tendem a pagar um pouquinho menos do que os títulos privados, justamente pela diferença do risco, embora títulos de renda fixa, na sua maioria, tem um risco bastante baixo e passíveis de controle, com uma boa diversificação na própria renda fixa. Bom, mas voltando, o exemplo mais clássico de títulos híbridos é o próprio Tesouro IPCA+, que tem na composição um indexador, que é o próprio IPCA, que mede a inflação aqui no Brasil, é o índice oficial de inflação, ou seja, em tese você já está protegido da inflação, porque ele vai render exatamente a inflação, mas a parte pré-fixada, e é por isso que ele se chama Tesouro IPCA+, ele é mais alguma coisa, e esse pré-fixado é fixo, ou seja, o IPCA muda o tempo todo, hoje ele está em 8%, amanhã ele pode ir a 10% ou a 6%, e o pré-fixado, se for, por exemplo, de 4%, ele vai se manter em 4% até o vencimento, ele é fixo. Então, se você segurar esse título até o vencimento, você vai receber exatamente todas as variações do IPCA até lá, mais esses 4%. É a soma de ambos, e nesse título você não só se protege, como existe a tendência muito forte de você superar a inflação, mesmo com descontos de imposto de renda e algumas taxas que você pode ter lá na frente. Em resumo, esquece esse papo de perda fixa, existem sim boas oportunidades dentro da renda fixa, sempre existiram, e esse é sim um bom momento para você investir. E o meu conselho aqui é para que você busque se aprofundar e entender quais são os melhores títulos de renda fixa disponíveis no mercado de acordo com o seu perfil. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-book bem completo explicando detalhe por detalhe de cada um dos títulos de renda fixa para você selecionar justamente os melhores de acordo com as características de cada um, e quem sabe aí começando a montar uma boa carteira de investimentos ou tornando a sua já montada carteira de investimentos bem mais robusta. Bom, dito isso, eu fico por aqui. Fica à vontade para deixar o seu comentário aqui no vídeo e a gente se vê no próximo.